Segunda Coríntios, capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Segunda Coríntios, capítulo 10. O apóstolo volta agora àquilo que o preocupava, isto é, as suas relações com os coríntios e a verdade do seu apostolado, posto em questão por aqueles que o seduziam e lançavam o desprezo sobre a sua pessoa. Ele era fraco, diziam eles, quando estava presente.
E a sua palavra era desprezível e apenas ousado quando estava ausente. As suas cartas eram graves e fortes, mas a sua aparência pessoal era fraca. Eu vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, diz o apóstolo, mostrando assim o verdadeiro caráter da sua própria mansidão e da sua humildade, quando estava no meio dos coríntios. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Versos de 1 a 3. A guerra que ele movia ao mal encontrava sua força nas armas espirituais com as quais ele abatia tudo que se levantava contra o conhecimento de Deus. Eis o princípio segundo o qual ele atuava. Procurava levar à obediência todos aqueles que escutavam a Deus. Depois atuava com severidade contra toda desobediência, uma vez que a obediência tivesse sido plenamente estabelecida e que aqueles que queriam escutar tivessem sido trazidos à ordem. Precioso princípio este! O poder e a direção do Espírito atuam em pleno e com toda a paciência para trazerem a ordem e a um comportamento digno de Deus, indo até o fim nas admoestações da graça, até ao que todos aqueles que queriam escutá-los e obedecer voluntariamente a Deus fossem reconduzidos. E em seguida, para fazerem valer a autoridade divina em julgamento e em disciplina, com o peso que juntavam a ação apostólica à consciência e a ação comum de todos aqueles que tinham sido reconduzidos à obediência. Note-se que o apóstolo se apoia na sua autoridade pessoal como apóstolo, mas que se serve dela usando de paciência, porque ele possui-a para edificação e não para destruição, a fim de trazer à obediência e à retidão todos aqueles que quisessem escutar, e guardando assim a unidade cristã na sua santidade, reveste a autoridade apostólica do poder da consciência universal da Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, enquanto houver consciência para a obra. Em seguida, Paulo declara que, tal como é nas suas cartas, assim será também quando estiver presente, e põe em contraste com o seu próprio procedimento o daqueles que tiravam vantagem dos seus trabalhos, seduzindo, para depois o sublevar contra ele, um povo já cristianizado. Ele, Paulo, ele ia lá onde Cristo não era ainda conhecido, para levar as almas ao conhecimento de um Salvador que elas ignoravam. Paulo esperava, pois, que, quando visitasse os coríntios, o seu ministério se engrandecesse no meio deles, pelo fortalecimento da sua fé, para que ele pudesse ir mais longe, evangelizar outros lugares que ainda jaziam nas trevas. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, diz ele. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.